Boa noite a todos. Meu nome é José Valentim Viana Cordeiro e eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado, cujo tema é a história da capoeira no Algarve. Bem, primeiramente eu queria dizer nas minhas considerações iniciais que esse é um trabalho inédito, ou seja, nunca foi feita uma pesquisa acadêmica abordando esse tema, como surgiu a capoeira nessa região aqui do sul de Portugal. Eu procurei fazer essa pesquisa num formato que permitisse ao leitor que não é um extremo conhecedor de capoeira, um grande conhecedor de capoeira, que ele possa perceber todo o universo da capoeira. Então, em vez de eu começar contando especificamente a história da capoeira no Algarve, eu começo falando sobre toda a trajetória da capoeira ao longo de sua existência. Então eu começo pela origem da capoeira. Meu primeiro capítulo fala sobre a história da capoeira, uma trajetória ancestral. Bem, a capoeira ela é um fenômeno sociocultural de base africana, somada com elementos do contexto da escravidão no Brasil. Então, essa base africana somada com o contexto que eles viviam na escravidão, que era um contexto de violência, de repressão, deu origem a essa arte chamada capoeira, como a gente conhece hoje em dia. E é importante frisar que uma das teorias mais estudadas, assim, uma das teorias a qual os estudiosos chegaram num consenso é que a capoeira surgiu pelo seguinte: pelo um caldeirão de culturas, ou seja, os gestores da escravidão, eles separavam os escravos pelas etnias mais diferentes possíveis para colocarem esses escravos nas senzalas, ou seja, nos cativeiros. Então, quanto mais diferente fossem os traços culturais, os traços linguísticos, de idioma, etc., os costumes, quanto mais diferentes fossem, melhor para eles não se unirem e conseguirem posteriormente se libertar. Então, essas pessoas eram colocadas nesses cativeiros e elas não conseguiam se comunicar verbalmente, através do idioma. Então, eles se comunicavam da maneira gestual e também da maneira corporal. Isso ao longo de vários e vários séculos, isso ao longo de séculos, foi se condensando e a capoeira provavelmente surgiu desse caldeirão de culturas nesses cativeiros, condensados ao longo de muito tempo. A capoeira então nasce no Brasil, escravocrata, em algum momento do século XVIII para o século XIX, em um contexto urbano, principalmente através dos chamados escravos de ganho, que eram escravos que podiam sair do cativeiro, fazer pequenos serviços e voltavam para os seus senhores. E nesse meio do caminho, na ida ou na vinda, eles se encontravam com outros escravos de ganho e faziam celebrações. Então a capoeira foi registrada pela primeira vez em um dessas celebrações, desses escravos de ganho. A capoeira ela era muito mal vista pelos gestores da escravidão, pelo Estado, pela coroa brasileira, e por uma série de fatores, e ela era muito perseguida e discriminada, sempre foi ao longo de toda a sua existência. Porém, mesmo assim, ela conseguia sobreviver e se desenvolver.
apesar da perseguição. Ela foi tão perseguida que no final do século XIX houve um decreto do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, o qual proibia a capoeira em todo o território brasileiro. Então ela foi mais perseguida ainda depois desse decreto, mas mesmo assim ela conseguiu se manter viva. E passou por uma série de dificuldades até que na década de 20 do século XX, ela começa a ser considerada um esporte nacional brasileiro, começa a ser praticada, mesmo sendo proibida, ela começa a ser mais praticada, já por alguns membros da classe média e alguns membros da elite. Então isso criar uma certa abertura ao longo desse tempo todo, né, do final do século XIX até essa década de 20 do século XX, ela foi cada vez sendo perseguida, porém nessa época ela começou a ter uma certa abertura. Muito pelos praticantes de classe média e de classe alta que começaram a praticar a capoeira. E aí surgem duas figuras super importantes para o desenvolvimento da capoeira e para posteriormente a internacionalização da capoeira e a globalização da capoeira e a capoeira ter se tornado patrimônio imaterial do Brasil e também da humanidade. Essas duas figuras foram, primeiro, mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, que cria a capoeira regional, ou capoeira regional de Bimba. Essa capoeira fazia uma releitura com um ritmo um pouco mais acelerado, com elementos de artes marciais orientais, alguns golpes de artes marciais orientais que ele introduziu na capoeira, com uma nova perspectiva, mas que popularizava um pouco mais a capoeira e fazia uma releitura, mudava um pouco o tradicionalismo da capoeira. Então ele cria essa capoeira regional. E isso abre mais espaço ainda para a classe média e para a elite, alguns membros da elite, sendo que eles até fizeram uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas na época, e isso foi bastante bem visto por uma série de camadas da sociedade. E na década de 30 do século XX, inclusive, aquele decreto que proibia a capoeira em todo o território brasileiro, aquele decreto é revogado. Então, essa capoeira regional de Mestre Bimba foi muito importante, porque ela realmente possibilitou essa abertura. E na década de 40, uma outra figura muito importante, chamada Mestre Pastinha, cria a capoeira de Angola. E essa capoeira Angola, ela começa a perceber as novidades que Bimba introduziu na capoeira e ela busca um outro caminho, ou seja, ela busca ela busca o resgate das tradições da capoeira, da africanidade, dos rituais. Ela busca um esquema mais tradicional, um jogo mais lento, mais cadenciado. Então essa capoeira também foi muito importante. E uma não se opõe à outra, pelo contrário, as duas acabaram, cada uma à sua maneira, sendo super importantes para o processo de desenvolvimento da capoeira. Depois eu falo sobre o contexto carioca, o contexto da capoeira no Rio de Janeiro no começo do século XIX até essa década de 20 do século XX. Por que eu falo sobre isso? Porque os capoeiristas que vieram a desenvolver o trabalho na região do Algarve são oriundos dessa tradicionalidade da capoeira carioca. Então eu falo sobre como eram as maltas, entro um pouco nesse universo carioca da capoeira. Por quê? Para tentar fazer uma análise do que posteriormente viria de herança para a capoeira do Algarve. Porque são cariocas que vieram implantar os trabalhos no Algarve. No capítulo 2 eu falo sobre
a capoeira patrimônio e símbolo cultural, ou seja, os processos de patrimonialização da capoeira. Então, eu falo inicialmente sobre conceitos de patrimônio material, memória, identidade, cultura. Eu falo sobre esses conceitos, inclusive conceitos que foram muito reforçados com os meus professores nesse curso de mestrado. Falo sobre esses conceitos e, na sequência desses conceitos, eu falo sobre os processos que levaram à patrimonialização da capoeira. A figura mais importante no que diz respeito aos processos de patrimonialização da capoeira foi o ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro mandato, nos anos 2000, o ministro Gilberto Gil, um cantor, um artista baiano muito importante, muito reconhecido mundialmente, que por ser baiano ele tinha muito contato com a capoeira desde criança e também um contato com a internacionalização de uma forma geral, porque ele viajou muito e morou em vários países e viajou muitos países pelo mundo. Então ele sentiu a força da capoeira e ele lançou essa verdadeira campanha para que a capoeira se tornasse um patrimônio imaterial. E então ele lança essas bases e ele é uma das figuras mais importantes para todo esse processo. A capoeira em 2008, depois de muito tempo, ela é considerada patrimônio imaterial do Brasil e posteriormente em 2014 ela é considerada patrimônio imaterial da humanidade. Patrimônio da humanidade pela Unesco, pela Organização das Nações Unidas. Na sequência eu falo sobre a capoeira como patrimônio cultural. Então eu falo o seguinte, que a capoeira ela é uma manifestação cultural que tem muitos símbolos. Esses símbolos eles acabam ganhando vida e passando e rompendo fronteiras, rompendo culturas, entrando em outras culturas. Como assim? Como que eu posso dizer isso? Por exemplo, uma pessoa que está lá na Dinamarca, no frio da Dinamarca, ela vê a capoeira, ela vê uma roda de capoeira, ela se interessa, ela se fascina por aqueles símbolos, todos que a capoeira carrega. Apesar de aparentemente a cultura dela não ter absolutamente nada a ver com a capoeira. Mas isso acaba transcendendo e ela começa a se fascinar, ela pode muito bem resolver entrar numa academia e praticar a capoeira. E a capoeira, então, ela tem essa força e ela pode se tornar um produto cultural vendável, um produto cultural que fascina. Então eu falo um pouco sobre esses conceitos de globalização, de etnografia multissituada do autor Marcus James, que fala muito sobre isso. Então eu entro nesses conceitos de globalização, que falam da globalização e falam como a capoeira se torna esse produto cultural. Na sequência eu falo sobre os mega grupos de capoeira. O que seriam esses mega grupos de capoeira? São grupos de capoeira que são verdadeiras empresas, grupos mercadológicos, que tem são muito hierarquizados, o mestre é o que comanda, e é como se fosse uma base piramidal. Né? No topo está o mestre, e na base da pirâmide estão os alunos. E no meio dessa pirâmide a gente vai tendo contramestres, professores, instrutores e assim por diante. Então esses megagrupos eles estão espalhados em vários países, são verdadeiras empresas que visam muito o lucro. E existe uma discussão se esses megagrupos desvirtuam ou não a capoeira, podem desvirtuar ou não a capoeira. Então eu falo sobre esses megagrupos e falo muito porque um desses megagrupos maiores do mundo foi o grupo que realmente veio a implantar o trabalho da capoeira no Algarve e que desenvolve o maior trabalho de capoeira no Algarve até hoje. Então eu falo sobre toda essa logística desses megagrupos.
No capítulo 3 eu começo a falar da capoeira especificamente em Portugal. Seria o encontro da capoeira com Portugal. Então eu falo quem foi o primeiro capoeirista a fundar uma academia legalmente em Portugal. Eu falo sobre os grupos de capoeira em Portugal, como eles se apresentam, o número de capoeiristas que tem em Portugal aproximadamente, de professores, o que levou esses grupos de capoeira a chegarem em Portugal, a facilidade do idioma e etc. Falo que a Revolução dos Cravos em 1974 foi extremamente importante para esse processo, pela abertura que ela promoveu para toda a sociedade portuguesa, isso também foi muito importante. Então eu abordo todos esses temas em relação à capoeira em Portugal. E também eu falo sobre as questões entre o Estado português e a capoeira. O Estado português, depois de um certo tempo que a capoeira estava presente em Portugal, ele resolve regulamentar a capoeira em todo o território português. Ou seja, quem fosse ensinar capoeira teria que ter uma autorização do Estado para ensinar capoeira. Então eles fazem essa regulamentação, porém, essa regulamentação ela teve muitas reclamações, muitas controvérsias, e eu falo sobre essa relação entre o Estado português e os capoeiristas, como que se deu a criação da Federação Portuguesa de Capoeira, a Federação Portuguesa de Capoeira e etc. Então eu falo sobre essa relação também, que é uma relação um pouco conturbada. Por quê? Porque o Estado português ele tratou a capoeira como simplesmente um desporto, amputando um pouco a sua riqueza cultural. Então isso gerou uma série de reclamações e de conflitos. Eu abordo esse tema também na pesquisa. Aí eu falo sobre as reflexões, assim, como que talvez o Estado português pudesse tratar a capoeira de uma maneira diferente, não só como um desporto. Então eu faço algumas reflexões e pegando o exemplo do Brasil, da patrimonialização da capoeira no Brasil, eu faço algumas sugestões de como o Estado português poderia rever esses conceitos sobre a capoeira. Então eu falo também sobre isso nesse capítulo. No capítulo 4, finalmente eu entro com a capoeira especificamente na região do Algarve. Então eu falo como a capoeira surgiu no Algarve, não tinha capoeira, as pessoas nem sabiam o que era capoeira na região do Algarve. Eu falo quem foram as primeiras pessoas a ensinarem capoeira informalmente. Depois falo sobre quem veio já querendo realizar um trabalho com muita dificuldade aqui, como que se deu, essas conexões aconteceram entre as pessoas para que a capoeira começasse. Falo sobre o desenvolvimento desses trabalhos de capoeira aos poucos, onde eles se apresentavam, os fatos mais importantes. E eu tive o privilégio e a honra de entrevistar as três pessoas mais importantes para a implantação da capoeira na região do Algarve, que foram o mestre Alexandre Batata, do Rio de Janeiro, o mestre Namorado, discípulo do mestre Batata, e o mestre Betão, que é o mestre do grupo Revolução Capoeira atualmente, mas que foi o primeiro que, antes desses outros dois, ainda muito jovem, praticamente um pré-adolescente, começou a ensinar capoeira informalmente. Então foi o primeiro a implantar alguma coisa de capoeira, a trabalhar com capoeira, a brincar com capoeira informalmente aqui, mas não era um trabalho efetivo ainda. Não era um trabalho, ele nem tinha graduação para poder ensinar. Ele ensinava para os amigos, morava em Portimão, que é uma cidade aqui do Algarve, e ele aprendia em Lisboa a capoeira,
treinar, fazer alguns treinos em Lisboa, e quando ele vinha, ele ensinava para os amigos dele o que ele aprendeu em Lisboa. Já também, porém, já atrelado a esse mega grupo, que foi o que desenvolveu o maior trabalho de capoeira. Então, até a criança, entre aspas, que ensinava informalmente, estava atrelada a esse grupo também. Então, eu falo sobre a capoeira especificamente no Algarve, conto essas narrativas. Aí está o mestre Alexandre Batata, o mestre Namorado, o mestre Betão. E aqui eu falo sobre a professora Cenoura, que é o quê? Que seria a nova perspectiva de capoeira, seria a identidade do novo capoeirista do Algarve, que não é atrelada a esse mega grupo, vem de um outro grupo, e ela trabalha com uma capoeira inovadora, misturando técnicas orientais, trabalhando com voluntariado, com crianças em infantários, em escolas, com projetos diferentes relacionados à dança. Então, através dela, eu tento mostrar o que seria o futuro do capoeirista, o perfil e o futuro do capoeirista nessa região. Bem diferente dos primeiros capoeiristas que se instalaram na região do Algarve. Nas considerações finais, eu volto a falar sobre aquela relação do Estado português com a capoeira, volto a falar sobre as sugestões que foram utilizadas no Brasil para que a capoeira se tornasse um patrimônio imaterial do Brasil. Eu pego alguns exemplos que talvez o Estado português, o governo português pudesse utilizar. Por quê? Agora uma reflexão, é o seguinte, o judô, por exemplo, o karatê, essas artes marciais orientais, elas chegam a ter 1000 anos de idade. A capoeira não tem nem 200 anos de idade ainda. Então, eu penso que a capoeira tem muito a crescer. E Portugal, tendo esses laços de união com o Brasil, culturais e de união e de idioma, Portugal, e a capoeira estando aí espalhada pelo mundo, Portugal deveria, ou assim, poderia se utilizar desses laços, dessa... Portugal faz parte da capoeira. A capoeira está presente na sociedade portuguesa, dá para perceber isso, inclusive até na RTP, que é uma das maiores emissoras televisivas de Portugal, tem uma publicidade da própria emissora em que aparece uma roda de capoeira do grupo Alto Astral, com várias raparigas jogando capoeira, isso em rede nacional. Então isso já é uma prova que a capoeira está presente na sociedade portuguesa. Então a sociedade portuguesa podia estreitar os laços os laços culturais com a capoeira, porque Portugal faz parte dessa história desde a época da escravidão, e de repente criar uma medida de salvaguarda e fazer com que a capoeira se tornasse inclusive um patrimônio luso brasileiro, algo assim. E com o desenvolvimento cada vez maior da capoeira, quem sabe um dia Portugal não poderia sair na frente. Entende o que eu quero dizer? Já está bem desenvolvido em relação a uma arte que pode vir a ser pode vir até a ser protagonista no mundo. Então eu faço essas reflexões finais e esse é o meu trabalho de dissertação de mestrado. Muito obrigado a toda a gente, boa tarde, e agora estou aberto às questões dos professores, doutores. Muito obrigado a todos, a toda a gente.